Quem é quem? Ele mesmo, coitado, só conheceu o irmão e a paradeira. A mãe morreu no momento em que ambos nasciam. Do pai não se tem notícias. Um escravo, talvez, que fez mal a uma filha de lavadeira do Rio das Éguas. Hipótese, conversa do povo. A finada Sabina Parto Bom, que Deus conservou viva até depois de 930, sem volta nem arrudeio de mentira, cansou de falar do parimento dos dois meninos. Eu mesmo não vi eles chorar no refúgio da luz, mas dei banho neles pequenininho, fraquinho e eleijadinho, que nem hoje vocês conhecem eles. O velho João Cego, do outro lado, vizinho de Agnello, falava com autoridade dos seus 80 anos lúcidos. O pai fora escravo e jagunço de Severiano Magalhães, o homem forte da vila de Correntina que incendiou Santa Maria da Vitória no século passado. Seu João, quando veio morar do outro lado, é porque já não tinha mais lugar onde se socar. O pai dele e ele andaram meio século perseguidos por todos os gerais e cafundós da bacia do Corrente. Viveram 10 anos escondidos na Tamarana, pertinho, légua e meia do lugar onde se registrou o parto. A notícia correu num arranco de cavalo brabo, pavorado, todo esse meio mundo da Correntina e de São Sebastião dos Gatos. Gente assombrada que não caiu do mato, fez calo grosso de joelho na penitência das rezas. O espalhado espalhou que uma preta fugida tinha parido um bicho de 8 pés e 2 cabeças. E continuando a narração, o velho João Cego, do outro lado, vizinho de Agnello, reforça. Castigo mais grande não carece. Cruz, crê em Deus Padre. De 900 não passará. Era Niquim se via dizer nessas ribeiras. Foi um Deus nos acuda. A véia Sabina Parto Bom, costumada com parimento derna de bicho do mato em ter passarinho de casca de ovo, só não vingou salvar a mãe, mas os nascidos escapou. Foro quem inaugurou a bacia dela de Flandres, novinha em folha. Trabalhava 10 anos com uma gamela de umburana, já quase furada de lavar e raspar a gosma de parto. O restante era uma tesoura de cortar tripa, cordão, fumo e cachaça alganforada, para amarração e cura do umbigo e toalha curada na fervura das folhas do eucalipto. Era mais confiante a paradeira daqueles tempos que os povos dos tabuleiros da Tamarana tinha. Pensa que tinha nojo dos partos? Qual o quê? Colhia os meninos que nem gente colhe algodão de flor, cuidando para não ter só uma banda. E sempre dizia, todo o trabalho do mundo rende a mesma medida. A colheita da plantação só é alegre, mode a semeia que é suada. Na dos viventes só é triste, modo que no plantio só teve gozo. Tudo que vive no escuro do ventre vê a luz mesmo a dispôs de morto. Se Deus não ajuda, em Nossa Senhora do Bom Parto dispensa. Era preta sem leitura e persignando-se com uma cruz mal traçada na testa, que Deus potreja no céu. E continuou, mas media bem os sintomas do mundo. Quando chegou, já fazia 3 noites que a nega gemia, barrigão que ia lá fora, bucho de menino homem, derma 6 meses que ouvia o chorinho toda vez que eles se mexiam. Na contagem das luas, com os descontos do cio, já estava fora de prazo. Mãe de corpo já sem dor de gritar. 3 horas de labuta com adjuntório de trinchete. Seu João fez aí uma pausa inconsciente de quem se mostra cansado e passou o dedo indicador na testa, como quem procura suor. Mais uma vez continuou. Setestelo já estava em riba, galo cantando noite caduca quando Deus se fez servido. Todo mundo se esconjurou, tremente de medo e variante nas ideias más, quando viu aquele macaquinho de 8 pés chorando pelas 2 cabeças que ele tinha. Santo Deus, orai pro nobis. Não era bicho nem nada. Vieram foi a pregar dos dois pela bunda de trás, só de um lado, como Deus fez na denúncia do pecado e do mal feito, mãe morta para assombro dos pecadores. A mãe foi enterrada no canto da porta, pro nascido não chorar longe dela. Leite de 2 pretas e de 2 cabras paridas, mais chotão de farinha de mandioca e rapadura, com a graça de Deus escaparam do mal de 7 dias. Conhecente do mistério, Sabina Parto Bom só deu por terminado o serviço e a caridade quando retalhou os 2 mambaços, mode separar o agregado. Febre, postema supurante sem reima, quando é fé ficar o bom, só vendo-se crendo. Mode que nascer o dia de São Pedro,
A véia Sabina calculou logo que a mãe foi lotada no dia de São Miguel, pelo regulamento dos dias, 9 meses justo, sem tirar nem botar. Após sim, no batismo, consoante Pedro Miguel e Miguel Pedro. 2 neguinhos de bunda estufada, um de um lado e outro do outro. Tudo aí vivim para mostrar o poder de Deus e da Virgem Maria. Mais grande, bigode nascendo, vestindo igual homem, de calça e casaco na feira do Rosário da Correntina, os capadócios, que não gostam de ver pobre vestido, apelidaram Pedro de Pedro Bunda e Miguel de Miguel Revólver, pelas parecenças de ter uma arma nos quartos. E os coitadinhos até hoje não têm outro acento de nome. O certo é que essas duas criaturas vieram ao mundo como uma réplica cabocla de Chiang e Eng, que em 1811 saíram da Tailândia para assombrar Nova York. Não se tratava de irmãos siameses, o nosso caso teratológico, tampouco de chifópagos. O fato repercutiu em todo São Francisco. Barqueiros, canoeiros, viajantes e ciganos que transitavam na área se encarregaram de espalhar naquele meio de mundo o estranho parto. Por pouco não se tornou legendário. Para conhecê-lo melhor, não faltaram visitantes ilustres. 2 naturalistas e aventureiros franceses, Charnac e Dr. Fro, que nas décadas de 1920 e de 1930 por lá andaram pesquisando minérios, chegaram a dialogar com a Sabina Parto-Bon acerca de seu sucesso cirúrgico. Este último, Fro, fez o jornalista Alfredo dos Anjos, da revista carioca A Noite, fotografar a paradeira, na promessa de divulgar-lhe o feito e o nome, prometendo ainda no retorno nova visita, o que não ocorreu por ter sido misteriosamente assassinado no Rio de Janeiro. O padre Camille Torrent, mineralogista e taxidermista, membro da congregação do Colégio Padre Vieira de Salvador, na mesma época, andou no rastro dos seus antecessores a fim de, sigilosamente, verificar a incidência de galena e de prata na Serra do Ramalho. 2 pessoas muito impressionaram o padre Torrent, segundo registra Kim Kataíde, seu anfitrião. Um deles foi Elias Borba, tabaréu autodidata que conhecia bem álgebra superior. A outra foi a paradeira Sabina Parto-Bon, por ter assistido, e com êxito, os partos mais esquisitos. Anotou com riqueza de detalhes o caso da Tamarana, examinou pessoalmente os corpos de Pedro Bunda e de Miguel Revólver e achou razoável a operação, revelando evidentemente a pobreza de recursos com que se procedeu à cessão dos ilíacos colados. Os gêmeos, nessa época, já eram adultos e desde a infância apresentavam temperamentos e caracteres diversos. Miguel Revólver, monossilábico, irascível e truculento. Mesmo desarmado, era audacioso e parecia, graças ao defeito de nascença, portar enorme revólver 45. Veio daí, talvez, sua tendência à valentia e às arruaças. Pedro Bunda, ao contrário, sempre afável, pacato, habilidoso e comunicativo. Este, extrovertido, aquele, introvertido. Um, pobre de espírito, o outro, Pedro Bunda, inteligente. Essa virtude, quem sabe, tenha permitido Pedro Bunda, na mocidade, desfrutar da importância da sua singular maneira de vir ao mundo. Pôde, inclusive, vivê-lo com vaidade e orgulho toda vez que gente importante dos lugarejos e de fora visitavam curiosos sua maloca. Com a morte de Sabina Parto-Bon, o fato perdeu a atualidade e foi quase de todo esquecido. É que, por outro lado, se vulgarizou em meio a outros casos teratológicos surgidos na região. O Pedro Bunda da década de 40 atingira a maturidade de espírito quando já beirava os 60 anos. Preto, careca, com um resto de carapinhas e um cigarro de palha atrás da orelha, a precoce perda dos dentes e os beiços proeminentes e repuxados pelo longo uso do cachimbo de barro agravavam seus traços de prognato acentuado. O prognatismo sugeria simetria com os 2 enormes papos que pendiam do pescoço, como 2 laranjas pretas e lisas. E como se já não lhe fosse bastante ingrata, a natureza ainda entrouxou-lhe o pé esquerdo, vingando-se da perícia de Sabina Parto-Bon. Cego de um olho, Pedro Bunda assumia às vezes gestos exclusivos dos que pousam a Camões ou a Benjamin Franklin. Sério, solene, perscrutando por trás de óculo bifocal imaginário o fio das conversas.
Se aboletando em uma cadeira de encosto, cruzava infalivelmente a perna esquerda, enquanto pendia a cabeça calva à direita, revezando de quando em quando as pernas, como se fosse à mercê de uma bengala apoiada ao joelho. Abstraindo-se-lhe a cor, o olho cego, vidrado e branco, o prognatismo e o trapo modesto da indumentária, a barba maltratada em rala, ter-se-ia a cópia viva desses velhos retratos de coronéis e de intelectuais posudos do império, que tão frequentemente adornam as paredes dos tabaréus abastados. Essa postura fazia com que não se apercebessem os pés descalços, de marcantes rachaduras nos calcanhares, os artelhos deformados e o labirinto infindável dos remendos mal cozidos espalhados pela calça e camisa de pano rústico amarrotada. Podia ocorrer de, em uma lauta mesa, Pedro Bunda, por cerimônia, recusar o melhor dos manjares, porém o palito nunca. Era formalista, fazia parte da personalidade que sua imaginação procurava criar. Como um homem fino e educado, parecia acreditar, não dispensaria jamais o palito, para virgular as conversas do após a refeição com um chichiar sibilante de canto de boca, na ilusão de que ainda lhe sobravam os dentes de há muito apodrecidos. Vaidoso e inteligente como poucos, Pedro Bunda tinha enorme facilidade em aprender e imitar os gestos e a postura das pessoas ricas, importantes e, no lugar, tidas como educadas. No tirar do chapéu de palha furado, no cruzar as pernas, os pés descalços, no riscar o artifício primitivo de sílex, procurava dar atenção de estar ostentando o melhor chapéu Panamá, o isqueiro mais moderno, o borzeguim mais delicado e permanentemente trêmulo, agitado, como se quisesse demonstrar a alegria dos pés, conforme pose dos antigos. E aqui e acolá buscava solene, com os 3 dedos principais das mãos, um bigode e uma gravata inexistentes. Tivesse ele um relógio e ninguém, melhor e com mais arte, o arrancaria do bolso do colete para as consultas propositais de efeito, pois na falta deste, Pedro Bunda manejava hábil e constantemente uma Verônica, medalha santa, que trazia no bolsinho do paletó e presa com cordão à lapela. Possuía linguajar caipira, matuto dos mais atrasados, oscilante do promode ao dernadonte, ao arrepio mesmo das tendências anormais das corruptelas linguísticas, e tudo com mímica, expressões faciais e flexão vocal inteligentemente copiada para a necessária aplicação ao prosear moderno e fluente, mas não raro, um estilo repassado de arcaísmos seiscentistas de um dialeto há 3 séculos perdido entre o São Francisco e Goiás. Após uma concorrida visita a estudante falastrão e espirituoso de Salvador, que foi passar as férias em casa de pai rico, Pedro Bunda se despedia cerimonioso, circunspecto, com a mão esquerda enfeixando o chapéu e bengala rústica contra o peito, enquanto curvo, excessivamente recurvado, apertando com a direita a mão do futuro doutor, articulava, grave, a sua frase de sempre, consoante forgo, e fazia uma pausa, talvez para ouvir satisfeito o eco de suas próprias palavras. Queria dizer que folgava em conhecê-lo, e já saía cheio de si, para, na próxima esquina, comentar a visita com o primeiro conhecido. Certo não sei, mode que provia de sabença e pouca leitura não divulgo, mas, porém, desses doutor novo, filho de Santa Maria, e num arredado de 20 léguas, o miozinho na ciência dos livros mesmo. Esse menino do coronel Antoim Zé Rosendo disse que não, mas eu quero que, e olha para cima como quem calcula, que pulo menos 3 línguas e uns 10 idiomas ele já deve estar falando. Não entendi quase nada, porém estou satisfeito. No dia seguinte, prosseguia o ciclo de visitas a recém-chegados das terras distantes. O viajante vagabundo daqueles rincões, um outro iniciante de ginásio ou um novo promotor da comarca. Cumpria assim, nos 3 ou 4 dias que permanecia na cidadezinha, essas obrigações sociais tão comuns aos homens importantes da região. Não só se julgava importante, mas também ele, Pedro Bunda, era tido como um homem civilizado, fino e instruído pelas almas simples, supinamente incultas e miseráveis que habitavam o tabuleiro da Conceição, onde o nosso homem pontificava influência e celebridade.
ouvia, nessa via sacra de visitas, os assuntos mais variados e inacessíveis ao seu limitadíssimo conhecimento. Porém, traduzia facilmente, nos termos e dimensões do seu pequeno mundo, tudo que lhe parecia compreensível e razoável. E carregando repleto essa enorme bagagem de 3 dias de palestras, rumava 12 léguas a pé para, remoendo e traduzindo, de maneira nem sempre inteligível, despejá-la o resto do mês na cabeça dos vizinhos obcecados com as novidades do Porto e do mundo. Lá no seu mucambo se assistia ao inverso. O visitado era Pedro Bunda. Cumprimenteiro e envaidecido, transmitia aos visitantes que confluíam de 1 e de 2 léguas de distância todo o manancial de causos, fuxicos e comentários, e não raro com audaciosas incursões nos assuntos mais privativos dos doutores, do padre e dos chefes políticos. Ouviam-nos esparramados no chão ou sentados nas raízes do umbuzeiro frondoso da porta do mucambo, horas inteiras, estarrecidos, admirando-lhe as tão elevadas relações sociais com viajantes das casas da Bahia, coronéis políticos e com os doutor estudantes. Ô, seu Pedro, aproveitava uma pausa o visitante. Você se mal pergunto, falou também das eleição com o coronel Nezim, pai de nós tudo? Sem dificuldade, respondia Pedro Bunda. Esse termo dito, triplicando-lhe o A e seguido de 3 balanços positivos de cabeça e uma longa pausa, deixava maravilhado aquele auditório, parco de raciocínio e rico de remendos. E por mais paradoxal que se afigura, essa palavra dificuldade soava aos ouvidos daqueles infelizes como a mais bela da língua portuguesa. Pedro Bunda não era o único cristão no tabuleiro da Conceição, que se dava ao luxo de frequentar, mês sim, mês não, o porto de Santa Maria da Vitória. E não só isso, mas também participava da sociedade local, já que se mostrava íntimo do coronel fulano de tal, do capitão Beltrano, de dona Cicrana, etc. Ademais, tinha sempre o cuidado de trazer algumas folhas de qualquer jornal. Não importava o nome, ninguém daqueles cafundós sabia ler. E se alguém pegasse o jornal, era para se admirar do estonteante formigueiro de letras miúdas que só Pedro Bunda e o povo da cidade decifram. Do teste, ele habilmente se furtava alegando vista turva e sem divulgação em face da idade. Entretanto, para aqueles absolutamente incultos, fingia ler as notícias que, às vezes, estavam de cabeça para baixo. A presença de uma gazeta, fosse qual fosse a data ou o ano na sua tapera, lhe imprimia autoridade e cunho de veracidade às novas que trazia do Porto. Naquele mundo de tiradores de mel e de jecas tatu do tabuleiro distante, Pedro Bunda era, de fato, um homem importante. Não o fosse pelo dinheiro, e isto então não possuía. Admitiam-no seus vizinhos pela sua capacidade de falar e de ser entendido por pessoas do mundo de lá de fora. E aqueles 50 ou 100 vizinhos super pobres que se espalhavam dentro de um raio de 5 léguas se sentiam com isso menos inseguros e até protegidos por ter alguém que os ligava aos demais exemplares civilizados da espécie. Nisso, e somente nisso, residia a sua ascendência sobre os vizinhos, pois era tão pobre quanto o mais miserável deles. Casebre de pau a pique, coberto de cascas, cercado de um pequeno terreno, arenoso e quase inculto, era todo o bem de raiz que Pedro Bunda possuía. Nem caiá-lo pôde algum dia. Os móveis, se assim podemos chamar, se resumiam em uns 3 caixões velhos de querosene para guardar os trens, 2 bancos rústicos, uma forquilha de 3 braços, sobre o que se apoiava um pote desbeiçado e sujo, 2 esteiras de tábua e uma rede de embiras que serviam de cama, meia dúzia de tocos de madeira enfiados aqui e acolá nas paredes frágeis para servirem de cabides a um facão velho, uma cabaça, um surrão furado e aos trapos da indumentária miserável. Os trens, utensílios ínfimos da cozinha e da mesa, mesa no sentido figurado, não ia além de uma gamela e pratos de pau, uns coités, panelas de barro, 2 flandres para beber água e uma colher de sopa meio enferrujada para doses de remédio e uso de visita cerimoniosa. Nem a mais vulgar arma de fogo dos nossos matutos, a espingarda pica-pau, cano de guarda-chuva, Pedro Bunda possuía.
Usava às vezes um bodoque com arco de pau pereira para matar passarinhos, do mesmo modo que espalhava raras arapucas com que aprisionava alguma rolinha incauta. Se bem que vivesse no século da eletricidade, a sua choça conhecia apenas a lamparina de óleo de mamona e o rolo de cera de abelha, que se acendiam em caso de necessidade, de vez que, normalmente, ele e a esposa, a velha Leocádia, se deitavam à boquinha da noite. Viviam só, Pedro Bunda e a velha Leocádia, devidamente casados no religioso e, por influência dos vizinhos, na velhice, casados também no fogo de São João. Até 1938, havia mais gente na sua tapera, Nucência, sua filha e netinhos barrigudos prenhes de lombrigas. Depois que esses parentes se foram, o casal de preto se viu cercado apenas do que Pedro Bunda chamava de criaçãozinha besta, expressão muito usada por modéstia entre os pequenos fazendeiros de até 100 cabeças de gado. A criaçãozinha besta de Pedro Bunda, no entanto, não ia além de um galo e 3 galinhas, uma choca, uma pondo e a outra com meia dúzia de pintos verruguentos. O cachorro, magro e raquítico, nem se podia incluir na paisagem do lar miserável, pois vivia mais, légua vai e légua vem, de casa em casa dos vizinhos mais próximos, onde eram menos raros os escassos restos de comida. Pedro Bunda não era, todavia, um solitário dos gerais. Raros os dias em que não aparecia um conhecido para prosear sob a fronde de um buzeiro. Não só porque o homem atraía os apreciadores de causos e novidades do porto, mas também pelo fato de seu mucambo estar localizado entre a Conceição e a cidadezinha de Correntina, para cuja feira e comércio, animados, acorriam os matutos da região. A passagem pela casa de Pedro Bunda era, pois, quase obrigatória. Logo cedo pela manhã, Pedro respondia ao primeiro: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, seu Pedro Bunda. Para sempre seja louvado, amém, nós tudo. De manhãzinha assim, né, seu Bertulameu? E lá ia encompridando a costumeira saudação, a fim de segurar o viajor para um bate-papo. Não é tão cedo, seu Predo. Quando eu saí de casa ainda estava escuro em Ocim, mas tive que fazer um rodeio por lavagem de compadre Manezinho de Filó, mó de piar o carralo que anda sorta assim chucai, veiaco e influído nas éguas dos outros, não descuidando na idade mostrante nos dentes das presas, que já conta 20 era, sem tirar e nem botar, 2 meses que não mamou, mó de que a mãe, até novinha ainda, morreu de espinhaço quebrado, cedo, no boqueirão das lajes, em Ocim. Consoante sem mistério, derna que sofrente de tombo de desmentido de espinha, não se conhece nem meizinha, nem reza forte de curar a criação, muito menos carralo e égua que Deus fez, não de tudo, com uma bem fraco das pernas, após morreu, para se ter notícia 3 dias depois. Era o suficiente. Bastava esse dedinho de conversa para Pedro Bunda inteligentemente indagar sobre o cavalo e, desde logo, apresentar-se fidalgo. Vamos abancar, meu filho. Ó, locada, traz um banquinho aí, mó de Bertulameu de Zuína de Remunda, tem um aliveio da viagem. Quero sentar não, seu Pedro Bunda. Essa leguinha não esmurece ninguém não. Oxente, mó de quê? Cê vai é pegar um estuporo no aruvaio. Deus livre, cedinho sem sol, Jerôme dizia Filipa, astudia, levou aruvaio na caixa dos peitos, na ida, e só voltou montado com adjutório do jegue de Henrique de Braúna, estupor e sintoma de reumatismo desviado no cangote. É o tempo em que a velha Leocádia traz um banco e distribui o seu. Nossa Senhora lá abençoe, meu filho. Adeus sim. Como vamos? Remunda tá melhor? Abaixo de Deus vamos tudo bem. E levanta um pouquinho o chapéu. Sem soberba do mundo, com uma bem sem privança do necessária. Só mãe que ainda tá com de fluxo garrado nos peitos pro quebra do resguardo da pescaconha. Clementina continua fazendo verme com lombriga a cãibra de sangue. Na razão do mastruço tá sentindo melhora das cólicas. Acocha, seu Berta, com semente de abóbora seca, de manhã em jejum, abasta meio coité, não carece mais, é um santo remédio, mata as lombrigas tudo. Quem havera de dizer semente de abóbora? Veja a ignorância como é, né, seu Pedro Bunda? Girimum ou abóbora de porco? Qualquer uma, volta-se a Leocádia.
E o resguardo mesmo é contra ver folha verde em sol harto no dia que toma o remédio. Rijume de comida, leve sem feijão nem farinha. Chá com bolacha ou frito. Doce nem vê. Mas antes do sol entrando, bota dar miudinha até a solitária. Assunta. E nós quebrando a cabeça com remédio de casca de manga mastruça inchada. A ignorância, né, seu preto bunda? É e não é. Canefé é. E soltava uma baforada de cachimbo de barro com canudo de mamona, calmamente, sem pressa de prosseguir, certo de que o início da resposta tem efeito fulminante sobre o interlocutor, que se limita ante o enigma a dizer conformado e tímido, Inhosim, Pedro Bunda, já cavalheiro, completa. Nem tudo que Deus vê o homem divulga na ciência dos doutor. O contrarreio do mato só tá na farta de sabença dos escondidos das fulô, da semente e das raízes, como é bem os contrarreios das reza. Tá nas pronúncias das incumbências suplicante. Não vê? Princempro. O resguardo da batata de purga, nos cálculos dos homens, regula uma sumana. No regulamento dos doutor, quase não atravessa o dia. Deus, quando fez as coisas, fez bem feito, meu filho, com dispensa de lavra e sem carecimento de endireita, nem aparo. O contrarreio tá no capricho dos homens, que nem aconteceu com o véi Simeão de Faustina, que deu veneta modo endireitar o pé torto do fio mais novo e terminou alejando a canela toda do bichinho. Os remédios estão aí mesmo nos matos. Não tem um mato, uma rama sem valia de conselho. As doenças vêm da terra e da tremosfera. Que é tremosfera, seu preto bunda? Indaga já atônito seu Bartolomeu. Deus me defenda. Tremosfera, na língua dos doutor, é usare. Inhosim, vê ignorância. Imagine, gente, que eu compreendi no plano de algum bicho bruto esse tarde e preferi não aventurar a pronunciá-lo. Ah, pois é dos ares. Esse mermim, que faz fartar o forgo, Inhosim, e que só é cativo para os passarinhos voar. Como eu dizia, as doenças vêm da terra e dos ares, com bastança de merecimento. É conhecente disso que os pés de pau guerreia com meizinha de chá e de tintura, der no fundo do chão. Embaixo de nós, em té em riba, a tremosfera. Tanto que quando o ciúme é grande, a tremosfera reúne redemoinho de vento que arranca folha e pau com raiz e tudo. Ela passa o verão todinho assim, aproveitando que os coitados dos matos estão mais fracos, carente de verde. Certa da hora que as águas vêm pra modo de auxiliar os bichinhos, não vê? A arenga é grande lá nas nuvens e os ares querendo tocar fogo em tudo e a chuva remediando, tirando pro menos consoante moia, nem que seja um tiquim, as plantas do natural e das roças. Mesmo a dispôs, usare ainda macumana comantita de ventania, rilampre, trovão, raio curisco, Deus livre, dos lugar para perseguir a chuva com suadeiro e mangação de assobeio. É devera. Responde convicto seu Bartolomeu, a essa altura sentado e esfarinhando com as palmas das mãos o fumo do cigarro em preparo. A lúcida explicação acerca da mecânica celeste que acabou de ouvir o fez esquecer das 7 léguas a pé que tinha pela frente ainda. A velha Leocádia ouviu todo esse exórdio, futucando o cachimbo de barro com o velho grampo de cabelo. Com 2 pipocos de suas bochechas murchas e o recuo dos 2 papos de meio quilo cada, o cheiro brabo de sarro anunciou o início da cuspideira. Apesar de sonoros e amebiformes, os cuspes dos 2 cachimbos e do cigarro de palha não mais atraíam os 2 pintos pelados e magros que sempre rondavam por ali à procura de jejum. Mais 2 dedos de prosa e já estão passando os 2 meninos de Epifânio de Cia viríssima, maltrapilhos e sujos de 1 mês sem banho, puxando uma cabra leiteira que amamentava os filhos de Jeremias de baixo. Bença, Padim, bença, salocada, bença, seu homem.
E à medida que os dois meninos disparavam por toda a banda e ao mesmo tempo as bênçãos, os abençoantes despejavam os Deus potreja, os Deus faça feliz de uma só vez, fazendo com as mãos cruzes mal arranjadas e sem pontaria, a esmo para não perder o fio da conversa. Já voltou, seu preto bunda? É Januário da Ponte de João Grilo, que na passagem freou o cavalo para uma conversinha ligeira. Distribuiu em seguida bom dia nominalmente a cada um. Cruzou a perna por sobre o cabeçote a fim de sentar mais comodamente na cangalha. Bom dia, vamos apiar, seu Januário. Posso não. Vou na Correntina, ainda mode estar aqui antes da boquinha da noite, em Ocim, se Deus quiser. Meu interesse é pouco, pro quanto que a visita mesmo venho lhe fazer amanhã às 8, tempo que acabo acerca do chiqueiro. Ô locada, percura aí outro banquinho? Carece não, como vai vencer-se a locada? Pulejando com a graça do céu e amém nós tudo. Desmonta, vamos apiar, vamos, homem. A banca que nem seja um tiquinho, nem toda a carreira é pressa. E olhando para o lado de seu Bartolomeu, não é, gente? Onde já se viu? Deixa de avexame, homem. Posso não, seu predo. É avexame de precisão. Vou ver se Raimundo Salles me fia 20.000 réis, mode preparar a safra de 1.000. Aqui em Riba não se presume nem se adquire. É devera, diz Pedro Bunda, mostrando-se meio sentido por não poder socorrê-lo. Os tostãozinhos que eu juntei, mal deu modo de inteirar as compras. Que essa caristia não truxe mais de 2 capangas, bissaquim de trem pula metade, fim de mundo. Conde me lembro que na quadra de 20, com uma pataca de argudão, descadeirava um jegue, né, locada? Quem a vera, a em crise da caristia, gente. Verdade, considera o cavaleiro, já desanimado com o insucesso da insinuação. Lá no Porto, os povos já falam nas eleição. É só quando chove um dinheirinho aqui pro Riba. Nos matos, mode vestir a fome dos pobres, graças ao São Bom Jesus da Lapa e os homens da situação. Pra glória e desaperto dos pequenos, pobre de pobreza, mas porém rico da graça de Deus. A felicidade é que Coronel Antuim não deixa fartar nada, de um tudo dá. E um chapéu, uma roupa, um bruseguinho, ninguém vai nu pra rua mode votar. A em crise, prossegue, é que nem praga, deu internas eleição. Imagine que as leses do governo cumpre que as eleições dorinavante é no mesmo dia em todos os lugares da nação. Consoante pros eleitor não votar 2 vezes, só prejudica os pequenos e potrege os grandes. Cansemos de votar na Santa Maria e na mesma semana votar com o coronel Félix da Correntina, com o coronel João Duque nos cocos da Carinhanha. Ainda caminhã que esse povo todo, 30 eleitor, 40 légua, mode votar no coronel Chico Fulô, ni Santana dos Brejos, voltando tudo satisfeito pras roças, cada um com 2, 3 liforme, inchada e foice. Agora quero ver. Ninguém é Santo Antônio, mode a mesma hora, sofragante, ni 2 lugar. Quem é besta nessa alocada? Nessa Alberta, mode se influir. Tudo é que nem aconselha seu predo. Tudo é no preposto de prejudicar os pobrezinhos que, abaixo de Deus, quem salva é a eleição. Quá, se a colheita desse ano for que nem a do ano passado, que o feijão queimou, fulorando e os 1.000 bonecando. Quá, tô mais aqui não. Só se for pro castigo dos pecados. Arribo com os meu tudo pra Guaiás. 200 léguas para onde tá seu martiniano cavalcante de Dona Arabelo, ni Goiana de Anápolis, que no tempo que morava aqui, nunca viu tropeço mode auxiliar os meus. Não dane certo aí. Tenho medo de andar não mais de 200 léguas mode chegar nos garimpos de Lajeado de Mato Grosso, com Deus na frente. Ano atrasado, a recebi carta de Sarapião de Noca, meu afiado, que esgravatou esse mundo todo e agora tá rico, pissuindo para mais de 100 arqueiros de terra de regadio e abundância de madeira de leis. Oxente, tô pulejando aqui não é pro esmurecimento, nem pro falência de coragem não.
Só não me astrivi, não é, seu predo? Você mesmo sabe e não me deixa mentir nem rodear. Só não me astrivi tarefa de arribada, mode conselho seu e premessa de melhora dos homens da situação. Mas quem não fez na fulô dos anos, na veíce tem obrigação, dizia os antigos. Certo é errado, errado é certo. Cobra que não anda não engole sapo, e água que não corre termina chupada pro fundo da terra. Pedro Bunda, calculadamente, deixou seu Januário da ponte de João Grilo descarregar a revolta. Admitia o desabafo. Com efeito, era de causar protestos a notícia de uma só data para as eleições em todos os municípios. Na verdade, sempre fora assim. Ocorre, no entanto, que nenhuma fiscalização existia até então. Ou se existia, esta era burlada pelo poderio dos donos dos lugares. E os vizinhos de Pedro Bunda, o povo de seu Pedro Bunda, como chamavam os chefes políticos, eram aliciados à base hora de roupas, hora de botinas ou de chapéus, para votar em vários municípios, onde as atas das sessões eleitorais eram redigidas com data atrasada. Não podendo votar mais que uma vez, reduziam-se as possibilidades de dar indumentária àquela pequena comunidade de miseráveis extremamente atrasados que, a exemplo do que ocorria no resto do meio rural do país, se deixava inconscientemente subornar. Para aquela gente que trabalhava o ano todo na agricultura e mal conseguia modesta roupa nova para a festa do Rosário em Correntina e festa do Divino em Santa Maria, as eleições de fato eram consideradas uma bênção dos céus. E era somente através das eleições e dos impostos que aquela gente tinha conhecimento do governo, pois nem o recenseamento decenal chegava àqueles ermos do tabuleiro da Conceição. Pedro Bunda ouviu pacientemente a arenga, intercalando aqui e acolá um é devera ou um assunta. Não tem dificuldade não, seu Ginuário, nem carece de você arribar. Quando Deus tarda, é que já vem no caminho. Pro contrarreio do sujo, e fez uma cruz na boca. Talvez, compadre Remundo Salles, esteja no bom apurado, mode adjutorar os pobres. Com fé em Deus e a Virgem Maria, adeusim pro seis tudo. Vou descendo, mode voltar cedo, deusim. Resignado e se inclinando para consertar a espora do pé direito, deu marcha ao seu cavalo esquipador. A prosa não se estendeu muito, porque logo, minutos depois, seu Bartolomeu resolvia também enfrentar o orvalho do amanhecer. A pé, o banho era inevitável no trilho sinuoso a que ficou reduzido o estradão dos carros de boi. O fedegoso, o mata-pasto, a malva e outros matos de beira de estrada cresceram mais de metro desde que brotaram da terra com as primeiras chuvas de outubro. Deles, com qualquer toque, desabavam pencas de orvalho frio. Mesmo ensopado até a cintura, Bartolomeu de Raimunda ruminava no cérebro as conversas com Pedro Bunda. Seu Pedro é quase doutor. Era de ser doutor e coroné, caso não nascesse preto que nem anum e apregado ni migué revólver que só tem afobação. As novidades e os conhecimentos, bebidos em 2 dedos de prosa, deixaram-no de cabeça cheia e ansioso para retornar à sua família antes que esquecesse tantas lições. Na volta, era certo, presentearia Pedro Bunda com um bocadinho de sal ou de fumo. Pedro Bunda, na realidade, não se achava tão necessitado de uma coisa ou de outra. As visitas feitas em Santa Maria lhe renderam um suprimento para mês e meio, e ainda com sobras para se fazer de grande na exibição de um cafezinho, nas ladainhas com que calculadamente reunia aquela gente dentro do seu mucambo, em torno de uma gravura velha de um santo qualquer, aproveitado de alguma folhinha, do biotônico ou do capivarol. É que os familiares dos seus visitantes em Santa Maria ou em Correntina nunca se esqueciam de acrescentar à mochila de Pedro Bunda uns torresmos, litros de farinha, arroz, feijão, sal, café e, não raro, alguns cruzados. Era a maneira de uns garantir elogios e outros os votinhos nos dias de eleições. Pedro Bunda atravessou a existência assim, às custas de sua inteligência, um misto de filósofo, de cicerone, de político, de relações públicas e de médico. Foi talvez o único baiano a reunir tantas habilidades. Clodomir Moraes, prisão do quartel do Regimento de Obuses, Olinda, Pernambuco, agosto de 1964.